Olá a todas e todos. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou mestrando do PPGAV, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, mantidos pelas Universidades Federal de Pernambuco e Federal da Paraíba, sobre o artigo intitulado Das Mini-Esculturas de Bolinha de Gude à Docência. Memórias e reflexões sobre atravessamentos com arte e arte-educação. O presente artigo integra a pesquisa Abordagem Triangular utilizada no ensino médio na nova Escola Técnica de Artes, Tecnologia e Economia Criativa Poeta Juca, que vem sendo desenvolvida na linha de pesquisa Processos Educacionais em Artes Visuais, no programa associado, né, de artes visuais mantido pelas duas universidades. Tudo bem? E esse artigo integra uma proposta que foi desenvolvida junto a uma disciplina que pagamos no primeiro semestre, e essa disciplina, ela planejava fazer uma visita às nossas memórias, para, claro, né, como arte educadores que somos, poder fazer uma análise, né, sobre o que nos leva, o que nos levou, o que nos motiva a desempenhar a tarefa da docência em arte e educação. Tudo bem? Então, ao revisitar minhas memórias e rever a minha trajetória, percebo que a minha relação com as artes em meus tempos de escola foi bastante aquém, né, do que eu esperava. Embora desde cedo eu tenha manifestado interesse pelas artes visuais, nunca me deparei com uma prática que tivesse um viés que fosse além da mera prática, são a datas comemorativas, né? Acredito que muita gente aqui deve ter passado por isso. Você ia para a escola e a arte era aquela disciplina tampão, né? Era colocada lá entre uma disciplina séria e outra, né? E era mais como um respiro, colocava a gente para trabalhar com massinha, com pintura, e quando fazíamos alguma arte, alguma obra, era em referência ao dia da povos indígenas, né? O dia da bandeira, enfim, coisas que acho que todos vocês também já devem ter vivenciado, ok? Essa grande lacuna dos conteúdos voltados para o ensino crítico, contextualização, leitura de imagens e o fazer artístico nas aulas de arte acabou servindo como referência para o desenvolvimento de minhas aulas na atualidade. Nesse contexto, a aproximação com as discussões sobre a abordagem triangular, descoberta, né, durante a graduação e licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, passou a ser orientadora das experiências, né, que iniciaram na minha época de estágio no Instituto Ricardo Brennand. Acredito que a maioria de vocês conhece a instituição, né, que fica sediada em Recife, ok? Então, instigado a pensar minha ligação com artes visuais, percebo que ela vem desde os primeiros registros de minha infância. Nós carregamos lembranças, né, de nossos primeiros anos, porém são aquelas que nos tocam de alguma forma, que permaneceram em nossos recortes de lembranças. Então, no caso, no artigo que eu trago, eu falo muito de uma experiência que eu tive quando era muito pequeno, em que eu me deparava, né, com obras feitas por algum artesão que usava bolinhas de gude para confeccionar figuras folclóricas. E que eu vi aquilo fascinado, uma coisa maravilhosa, feita, percebia que era feito à mão, e mesmo naquela época, e aquilo, claro, marcou, né? Aquilo acho que foi meio que disse o que é que eu iria fazer na vida. Então, Larousse, né, o Bom Dia, ele afirma que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. Tudo bem? Então tem que ser algo iniciado por você. Não vale aquela história do um conselho dado por alguém vale por uma experiência. Não, a gente aprende por experiência em arte e educação, é isso que conta. Ensinar, a gente tem que passar, tem que vivenciar. Então, em 1994, quando cheguei à antiga quinta série, recordo ter me entusiasmado em saber que teríamos uma matéria específica chamada desenho geométrico, que aquilo era o mais próximo de uma possibilidade de criação. No entanto, logo veio a frustração, né? Pois a matéria era ministrada por algum professor sem formação, na verdade, a formação era em matemática, e quase não tinha relação com a composição, né, através de esboços, tá certo? Então não era algo criativo, era algo mais voltado para o ensino técnico mesmo. Lembro que ainda eram resquícios, né, de uma educação tecnicista, a herança, né, do período da ditadura militar, tudo bem? Então, a todo momento eu era bombardeado com informação, com afirmação, que para conseguir chegar aonde eu queria, com o campo de artes, faria necessário um esforço
que a arte, claro, é um campo seco, é um campo que é para pouquíssimos, né? Então, era algo que era para quem gostava de sofrer, né? Então, pô, apenas aqueles que gostavam, que se esforçavam bastante, de verdade, é que poderiam realizar esses anseios. Desse modo, descobri na minha própria vivência o conceito de meritocracia, né? E ela estava em todo lugar, inclusive na própria escola. A minha escola se apresentava como um aparelho reprodutor das desigualdades, e eu estava situado no grupo dos desfavorecidos. Sou estudante, né? Era oriundo da escola pública. Então, se isso no contexto atual ainda é um grande empecilho, imagina na década de 1990, né? Pouco depois da ditadura e ainda na era de Sarney e Fernando Henrique. Enfim, vamos em frente. Sobre isso, Demerval Saviani, ele nos fala, né, que a visão crítico-reprodutivista desempenhou, pois, um papel importante na década de 1970. Suas análises constituíram-se em armas teóricas utilizadas para fustigar a política educacional do regime militar, que era uma política de ajustamento da escola utilizada como instrumento de controle da sociedade, visando perpetuar as relações de dominação vigentes, né? Acredito que ah, quem deve ter aqui entre 30 e 40 anos, na verdade, quem deve estar na casa dos 40, um pouco mais, deve ter passado por isso, deve ter vivenciado um pouco nesse ensino tecnicista e que meio que ele dividia, né? As pessoas que iriam ter acesso à universidade, que no caso eram os brancos, oriundos da classe média, da classe da elite, e a gente, né, o pessoal que vinha lá da classe operária, que ficava restrito, né, ao ensino técnico ou mesmo, né, os trabalhos mais precários quando não ficava desempregado. A aplicação das escolas onde eu trabalho atualmente se torna maior pelo fato dela estar inserida num bairro da cidade, né, num bairro muito pobre da cidade de João Pessoa, né, o bairro do Morador. É notório, durante os debates realizados nas aulas, que a maioria não teve acesso a certos privilégios, né, como cursos específicos ou oficinas. A maioria não encontra grandes espaços para desenvolver atividades artísticas em suas antigas escolas, e os que chegam com algum domínio técnico também tiveram que partir para o autodidatismo, como aconteceu comigo, né? Ou, em alguns casos, encontrar em algum parente ou pessoa próxima a figura de um docente, a figura de um professor, né? Então, o Paulo Freire, ele, numa de suas cartas para sua sobrinha Tércia, ele diz que é uma coisa boa, Ana Tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino, né? Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que eu vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir um mundo cheio de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam melhor. Tudo bem? A citação de Lacerda. E o Paulo Freire ele meio que traz um pouco aquilo que eu me identifico, né? Quando eu vou para a sala de aula, eu tento fazer aquilo que eu queria ter tido, né? Aquele conteúdo, aquela docência que eu queria ter tido acesso quando eu era estudante. Então, para não reproduzir aquilo que eu tive, eu tento fazer algo totalmente diferente. E Paulo Freire, claro, acho que para a imensa maioria dos que aqui estão presentes também é referência maior. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala, dizendo que sejamos os professores que precisávamos ter tido quando éramos crianças e vamos apagar a amargura de outros tempos, né? Eduquemos com amor e arte, sabendo que o processo de aprendizagem nunca cessa e, portanto, nunca deixamos de ser estudantes. Como referência, estou deixando o Larossa, né? Você vai falar um pouco sobre ilustração científica, que é o que eu abordo com maior abrangência no meu artigo, então está lá um artigo do Correia, ok? Jean Davalon, Paulo Freire, Maurice Rollbox, ok? Lacerda, também faço referência a Saint-Exupéry e, claro, a Demerval Saviano, também. E é isso, pessoal. Meu tempo está aqui esgotando, estou vendo que já está voando, né? E eu espero que eu tenha conseguido ser bastante elucidativo. E eu convido vocês a ler o artigo, tá certo? Já que aqui está apenas um pequeno trecho, tá certo? Muito obrigado pela atenção e grato por tudo. Tchau, tchau.